Porto Pereira Lino, nasci em Três Pontas, Minas Gerais, lá nos idos de 52, 24 de abril de 1952. Meu pai é Joaquim Esteves Lino, minha mãe Maria Pereira Lino, ela portuguesa, ele italiano do sul da Itália. Meu pai foi negociante, comprou e vendeu quase de tudo, e minha mãe sempre dentro de casa. Então, tem uma história interessante, que meu pai casou uma primeira vez, minha mãe também, e eles ficaram viúvos, cada um já com alguns filhos, e eu nasci de um segundo matrimônio entre eles. Então eu tenho irmãos por parte de pai, irmãos por parte de mãe, a total 14. Pois é, bastante naquela época lá, e quando a gente começa a ter memória mais clara, ao redor de 60, 70, já tinha eles tinham entre eles uma diferença de idade importante, diferente de cultura, diferença de hábitos, mas a gente conseguia conviver todo mundo assim. E sempre muito curioso, porque alguns mais rebeldes, outros mais amigos. No final, nos aniversários dos pais, a gente sempre reunia todo mundo. E aí muita moda de viola, muito tudo, e tá tudo certo. E eu cresci em Minas até 11 anos em Três Pontas, depois fui para Araxá. Morei em Araxá alguns anos, estudei lá no Colégio Dom Bosco, um colégio de padres salesianos. Bastante interessante, uma cultura bastante interessante. Espaço bastante amistoso, tranquilo, e finalmente vim para São Paulo no começo dos anos 70. Eu sempre tive muita liberdade. Já naquela época a gente podia ir para as matas, para as descobertas, montanhas, lagos, era tudo muito tranquilo, uma infância bastante boa, né? No sul de Minas, na época, tinham muitas frutas naturais que a gente buscava no campo, entre amigos. Tinha muita liberdade, o espaço era realmente dividido por todo mundo. Eu me lembro que a primeira etapa foi no Grupo Escolar Cônigo Vitor, um ambiente bem interiorano, bem tranquilo. Depois, em Três Pontas ainda fui para um colégio importante, depois fui para o Triângulo Mineiro, fui para um colégio de padres salesianos, então a vida toda tudo muito tranquilo, nada a reclamar, ao contrário. Na época eu fiz a admissão, que pouca gente conhece, né? Que entre o colégio, entre o primário e o colégio tinha um ano que chamava de admissão, né? Então era preciso estudar durante esse ano, fazer provas para ser admitido então no colégio, no começo do colegial. Eu me lembro de uma época que um dos professores, um padre canadense, ofereceu bolinha de goodies, aquelas com coisas no meio, toda colorida, e era competição. Eu tenho uma boa coleção em casa. Foi muito bom sempre. Lá em Araxá, acho que por volta de 60 e pouco, 4 por aí, né? Comecei a trabalhar na tipografia. Na época, muito interessante, porque a gente tinha que compor, né? Vocês conhecem bem, assim, nós tínhamos que compor a estrutura para a impressão, né? E muitas festas religiosas, convites, então era como compor uma página de livro, letra por letra, e criar a estrutura e preparar isso tudo para as máquinas poderem então, né, imprimir aí os avisos que eram colocados em paróquias. E interessante. E isso dava uma percepção boa de quem, do que, o que estava acontecendo na cidade, quando, por quê, quais os motivos, né? E a gráfica era um elemento, era uma empresa que, de uma certa maneira, convivia bastante com a sociedade. Isso fez com que a gente também percebesse movimento, evolução, costumes. Foi interessante, sim. E quando vim para São Paulo, a opção de ter trabalhado numa tipografia, foi muito fácil de encontrar trabalho aqui, que era uma indústria que ainda existia. A primeira gráfica que eu trabalhei foi na rua 13 de Maio. No meio dos restaurantes italianos tinha lá uma gráfica, que hoje não existe mais, claro. Então, chegando em São Paulo, eu fui para colégio público, né? Estudei, eu morava numa travessa de Santo Amaro, perto do Estátua do Bava Gato, e ali tinha um colégio na Rua da Paz, que era um colégio que oferecia bastante condição, tinha
o nível do ensino era bastante bom, né? E fiz o primeiro e o segundo ano. O terceiro ano eu mudei, fui para um colégio, colégio ainda estadual Costa Manso, que é uma travessa da Juscelino Kubitschek. Então, sempre muito próximo tudo, nessa região e tranquilo. E um fato curioso foi que nesse colégio público, ao redor aí dos anos 72, 73, um professor de química trouxe uma proposição de expor um tema, sugerir um exercício e quem acertasse ganharia um ponto. E ele expôs o exercício, mal tinha terminado, eu já tinha a resposta. Todo mundo surpreso e foi legal, então mais um exercício, eu também em seguida acertei, então o cara falou, nossa, tá rápido, eu falei, bom, parece que eu gosto de química, né? Ele fez um terceiro, em seguida acertei também, todo mundo meio surpreso, já começando a reclamar, apresentaram um quarto, acertei também. Então eu tinha 4 pontos para adicionar na prova no final do mês. Ele falou, bom, vamos colocar um quinto exercício, menos esse maluco que não vai participar. Eu acho que a descoberta vem de forma natural e para mim foi assim, eu acho que sempre essa coisa do exato, de transformar, modificar, de pensar alternativa, sempre foi muito forte, então acho que sempre tive facilidade para isso, né? Então, eu fiz cursinho médio lá na Augusta, né? Sempre tudo muito rápido, né? Trabalhando, estudando e eu então fui fazer cursinho de química, para cursinho e fui prestar engenharia química na Oswaldo Cruz. E em 1973 comecei a faculdade. Foram anos boníssimos, longe de tudo, né? Imagina, morava na Chácara Santo Antônio, trabalhava. Depois da faculdade, fui então tentar, depois de entrar na faculdade, fui tentar trabalhar na área e deixei a gráfica e comecei a fazer estágio na Colgate-Palmolive, aqui na rua Rio Grande. Depois assisti a mudança da fábrica para o Jaguaré, tudo aquilo era muito novo, mas também trazia dificuldade, porque morar na Chácara Santo Antônio, trabalhar no Jaguaré, estudar na Barra Funda, fiquei na Colgate há alguns anos, uma experiência interessante, passei por diferentes áreas, fui trabalhar em controle de qualidade, depois de matéria-prima, depois de produto acabado, e algum tempo em desenvolvimento. Fiquei lá até 77, acho, e fui de seguida para a Uniex, exatamente criar todos os laboratórios, porque é uma empresa brasileira, estava na hora de produto para o lar, mas não sei muito estudo de laboratórios de controle de qualidade, embalagem, produto acabado. Fui para lá criar tudo isso. E em 1978, comecei minha carreira na área de cosméticos, fui trabalhar como vendedor técnico na Henkel. E aí me formei em 78. Não, me formei no final de 77. E naquele momento o mercado estava em franca revisão, né? A referência naquela época era de que o bom produto na América Latina era o produto feito na Argentina, no Chile, né? E o nosso cosmético no Brasil era tido como muito pobre, muito básico. E foi bastante interessante que a gente conseguiu, depois de muito esforço, junto com, na época, a ABC, a Associação Brasileira de Cosmetologia, onde eu fui diretor técnico, fui diretor de cursos e eventos, fui diretor diretor social. Promovemos tantas palestras Brasil afora, tanto trabalho de educar o consumidor, oferecemos tanta alternativa. Eu acho que a gente tem um mérito aí de ter tido uma influência muito forte nesse processo educativo. Quando o Brasil, de uma certa maneira, possibilitou maior facilidade na importação, a gente já estava em caminho de renovar tudo e aí conseguimos dar um salto bastante importante. Acho que no desenvolvimento profissional existem oportunidades e oportunidades. Aquela que ajusta aquilo que te agrada é aceita de pronto, e eu acho que a cosmetologia
Foi um pouco disso, porque é um mercado pequeno, um mercado onde todo mundo conhece todo mundo, onde as tecnologias são discutidas de bom ouvido para todos, os problemas também são colocados na mesa de maneira franca. Sempre é um mercado muito perto um do outro, então isso tudo, evidentemente, que me agradou bastante. De 78 até começo de, acho que 81. Depois saí da Henkel, fui trabalhar numa empresa cosmética de um amigo, uma empresa muito pequena no interior, aí Itupeva. Então, é um maluco de um cabeleireiro, Fuad Madani, que tinha uma empresa que na época tinha sido criador do famoso banho de frutas, que acho que vocês não conhecem, é um produto colorido, eram condicionadores preparados com consistência um pouco diferente, envasados de tempos diferentes. Foi um aprendizado bom, porque eu saí da proposição de oferecer matérias-primas, alternativas de formular, para a verdadeira aplicação no campo, promoção, né, aplicar em voluntários, e foi interessante, bastante. Depois, na sequência, eu voltei para a Henkel. Eu fiquei mais 2, 3 anos na Henkel, acho que saí em 84, quando comecei a andar por minhas próprias pernas. Me casei em 78, logo saí da faculdade, 4 filhos. Quando lembro dos filhos, não pode deixar de lembrar que era um casal, o Vitor o primeiro, a Raquel o segundo, e aquela discussão, mas 2 filhos de um casal são 2 filhos únicos, então vamos ter um terceiro, e na discussão vieram mais 2, assim, empatou mesmo. Fernanda e a Natália, né? Hoje o Vitor é economista, trabalha comigo, me ajuda muito. A Raquel é artista, fez moda, foi para a Europa, foi para a Espanha, estudou arte, com muita atividade. As outras 2 gêmeas, uma fez administração, agora é veterinária, está muito envolvida com grandes animais, e a outra é arquiteta. Eu, quando tinha saído da Henkel, fui trabalhar na companhia Spock. Eu tinha mais recursos, estava mais tranquilo, e na época comprei um carro, aqueles carros imensos, né? Comprei um Alfa Romeo, então era tudo que a gente sonhava. Na volta para a Henkel, a condição era trabalhar com o carro que a companhia oferecia. Na época era o lançamento do Gol, imagina, deixar um Alfa Romeo. Mas era a condição, eu não podia criar embaraço lá naquela companhia. Então o que fazer? Aí tinha o problema do começo do aumento do preço da gasolina, ninguém queria comprar o carro, e o carro valia, por exemplo, 100, eu achava no máximo 60, eu não admitia uma perda tão grande. Por acaso, voltando num final de tarde para esse amigo, lá no salão de beleza dele, o Fuad, encontrei lá uma outra pessoa que tinha na época uma editora também, tinha e publicava revistas com notícias do setor. E na época esse profissional estava com estoque de caixas, frasco, tudo vazio do insucesso desse negócio, e não tinha o que fazer com aquilo tudo. E eu estava com o Alfa Romeo com problema. Então propus uma troca de problema. E nós aceitamos e nós trocamos o carro por um monte de caixas com frasco, com válvula dos 2 produtos na época. E levei isso tudo numa empresa de um amigo e a gente, na verdade, colocou em produção. Fui para o ponto de venda, vendi tudo e fiz 350 mil na época equivalente. Foi o dinheiro para a compra do primeiro apartamento. Foi o Alfa Romeo mais bem vendido que eu tive na vida. Então achei que, bom, acho que eu gosto de química, já sabia. Eu acho que eu gosto de negócio, já estou a segunda descoberta, né? Então comecei uma empresa menor, uma empresa pequena, em 84. No primeiro momento era muito de comprar e vender, ou de buscar produtos que estavam parados em empresas que estavam revisando ou substituindo materiais, e aquilo que não servia para um servia para outros, e máquinas, produtos, a gente fez muito isso. Foi bastante interessante porque a proposição era muito de
de resolver o problema dos outros, né? Aquilo que estava parado, me dá aqui que eu vendo, aquilo que você precisa eu vou tentar encontrar, vou te buscar. Eu quero lançar tal produto, com a experiência que a gente tinha tido, a gente lá trazia uma alternativa, ia para o laboratório, formulava junto, assistia as primeiras fabricações, então muito serviço, muita colaboração, e aí a receptividade aumentou e mesmo empresas maiores nos chamavam para ter negócio com a gente, dado a boa imagem que a gente tinha desde o começo. E então foi muito bom, né? E encorajou e fez com que a gente andasse e preservasse essa forma de fazer negócio, né? De estar mais perto, né? No sentido de pensar que o cliente também tem problema, não é? Todo mundo busca o grande volume, o grande negócio, aquilo que é mais rentável, mas nós temos inúmeros exemplos de oferecer para a empresa a solução para vender 10 quilos de algo que ele tem dificuldade. A gente começa a buscar alternativa, ou importar, ou produzir, e de repente a empresa começa a usar 10 toneladas, né? E então esse posicionamento de estar sempre olhando o cliente como parceiro foi sempre muito produtivo para a gente agradece bastante a confiança de todo mundo. Eu acho que a grande mudança foi perceber de que era preciso estruturar para crescer. E a forma de estruturar foi buscar parcerias. Então, em 86, eu fiz minha primeira viagem, fomos uma viagem, inclusive, fomos eu, minha primeira esposa, o Gradinho e a esposa, demos uma volta pela Europa e fomos numa feira na Espanha, numa primeira versão de uma IFCCI. E lá, então, a gente fez contato com as empresas que a gente representa até hoje. A Eximol, encontramos lá em Barcelona em 1986. A Mercol, que virou União Carbide, que hoje é Dow, e Pharmaservice também. Então, tudo que a gente faz hoje tem um passado bastante distante, começou lá atrás. E então, nessa década de 80, a ideia era estruturar o negócio e ter alternativas plausíveis para o mercado que queria desenvolver, queria buscar outras formas de fazer cosmético, mais tecnologia. Em 1990, eu acho que nós conseguimos o grande marco de oferecer uma base onde a gente conseguia trazer coisas diferentes, conseguia discutir alternativas, processos, né? Um pouco de compreender o negócio do cliente, participar do crescimento junto com ele. Antes de falar de hoje, eu queria comentar um pouco da década de 90, que foi uma época muito importante para o nosso negócio, porque nós propusemos para o mercado um movimento que se chamava Eventos Técnico Marketing. A gente propunha, na época, eram eventos fechados, somente para pessoas da área técnica de marketing. A gente proibia que o comprador viesse, era ter uma estratégia e funcionou, porque muito comprador de companhia chegava a brigar com a gente, porque era recusado, não era enviado convite para eles, era uma estratégia. E a ideia era de propor, discutir os nossos materiais, sei lá, eram inúmeros, então ao invés de trazer para o nosso cliente tudo para que ele estudasse, a gente estudava em casa e propunha linhas alternativas. Então a gente levava num dia inteiro discussão da tecnologia, das alternativas de produtos, apresentávamos uma linha de produto, apresentávamos um filme promocional, quer dizer, era um exercício bastante interativo, era como que se estivesse fazendo o trabalho do cliente. Isso deu para a gente uma mudança importante, porque nós começamos a acessar a partir daí as áreas de marketing das companhias. Então as empresas começaram a nos chamar para repensar, relançar ou criar algo novo. Então nós conseguimos, como indústria química, foi a primeira entidade que conseguiu um acesso em marketing e desenvolvimento, que antigamente era uma conquista só da perfumaria, não é? Então nós temos bastante satisfação de dizer que nós conseguimos destacar o valor do componente do cosmético e não somente o perfume. Pois é, a empresa buscou o norte de querer crescer, de querer buscar novos desafios. Então, agora, recentemente,
A história que a gente conta é que na virada do ano 2000, quando todo mundo esperava o grande desastre, o fim do mundo, eu achava, bom, se vai acontecer isso, me organizei e fomos para Copacabana, numa cobertura num prédio de Copacabana, bastante confortável, vi os fogos bem de pertinho. Falei, bom, já que terá que ser, será dessa forma. E engraçado que foram meia hora de fogos, e terminaram os fogos, começou a chuva. Para sair foi um horror, um trânsito horrível, uma confusão, e não aconteceu nada de novo. Falava, que história é essa? Onde é que está o final do mundo? E aí vamos trabalhar, e quando chegou 2010, falei, agora não tem jeito, agora algo vai acontecer, porque 2010, outra vez, nada, falei, quer saber, temos que trabalhar, porque não vai acontecer nada cair do céu. Então começamos um projeto em 2020, isso foi pensado no começo de 2011, e isso contemplava uma série de mudanças e transformar a empresa em realmente alguma coisa mais consolidada para ir para o mundo, buscar novas áreas, novas estruturas, novas parcerias. E aí era um trabalho bastante desafiador, bastante grande, né? E nessa época nós sempre trabalhamos juntos, eu, Joãozinho de Domênico, Roseli Soleti, em seguida veio o Roberto Borba, depois o Rubens, como gestores, né? E o sócios, né? E o Joãozinho de Domênico entendeu que era uma opção dele de deixar a companhia, e tudo se deu muito bem, sempre dolorido, né? Alterar societariamente um grupo que viveu bem 20 anos. E mudança é sempre mudança, mas a proposição do grupo era realmente o Projeto 2020, que está em marcha hoje, e ele contempla a mudança da marca, que foi outro processo bastante difícil, e juntar a Ion Química, que era uma empresa de serviço, com a Politec, que era uma empresa industrial, dois modelos jurídicos, duas administrações legais, dois tipos de tributação, e isso tudo gerou muita discussão. Então nós resolvemos acabar com essa grande polêmica e transformar numa única empresa. Então a empresa tinha como proposição mudar a marca, ampliar a P&D, reestruturar o negócio, criar outros departamentos, outras áreas, e estamos vivendo o turbilhão disso agora. Não temos tempo nem de pensar na crise. Então, eu adoro o mar, tenho um barco gostoso, importante, adoro ir para as ilhas, ancorar, botar um snorkel, mergulhar. Uma delícia ver peixe, peixe não reclama, está sempre feliz, colorido. E barco para o mar tem que ter um certo tamanho, tem que ter 2 motores, tem que ter conforto, tem que agradar os convidados, porque você não faz nada sozinho. Então tem que ter um marinheiro. Hoje o barco que eu tenho é um barco grande, 55 pés, quase 18 metros, então demandam 2 marinheiros. E para ter uma tripulação que seja feliz, é preciso buscar, pesquisar e investigar, e as pessoas que a gente tinha pré-selecionado, eles estavam trabalhando em outras áreas e tinham investimento em pesca. Eu falei, bom, vamos fazer uma ajuda e colaboração mútua aqui. Então criamos lá uma alternativa, e esse marinheiro na época, que tinha tido uma experiência muito interessante em barcos profissionais, uma formação bastante forte, nós propusemos a eles de ajudá-lo no projeto de pesca. Então, até foi um projeto que nos dá muito prazer, e oferecemos recurso. Ele, que nasceu no litoral, junto com um pescador que nasceu lá no meio do mar, numa ilha chamada Ilha Vitória. A empresa chama Trimar, uma parte desse marinheiro, uma parte do pescador, uma parte do meu filho, cujo nosso retorno do negócio é peixe e camarão. Então, eu já joguei futebol, parece que não, mas já joguei bastante. Já joguei com a Ademir da Guia, já joguei com o Dudu, já joguei com, esqueci o nome agora, mas já joguei com alguns craques, e já me diverti muito com o futebol. E, bom, hoje, com pouco tempo, é academia, então muita
muita esteira, muita puxação de ferro e alguma corrida e vamos que vamos. Tem muito desafio ainda. Acabamos de lançar uma linha novíssima, um departamento chamado Akia Nutrition, uma linha, são produtos especificamente para uso oral. Estamos agora preparando uma outra política para a farma, uma outra política para a área de agro. São todos materiais que se conversam um pouco entre si. Nós estamos falando de pessoas, animais e plantas que têm células, que têm estruturas, que têm metabolismo, e a gente quer fazer aí um processo de transversabilidade, de trazer tecnologia de uma área para outra, no sentido de poder, sempre com a cabeça e com a proposição de trazer soluções tecnológicas. Pois é, os planos do futuro são ousados, né? Multiplicar por 3 a companhia. Tem um projeto pessoal, a função é de conhecer tanta gente na França. É um projeto pessoal, uma empresa de vinhos, e de trazer para o Brasil vinhos de produtores artesanais da região, exclusivamente Borgonha. E aí é um projeto que propõe vender kits para que as pessoas não tomem vinho, que as pessoas degustem vinho. Então são caixas com 6 tipos de vinho, que a gente não abre para ninguém vender uma ou outra garrafa, tem que comprar meia dúzia, convidar amigos e tomar junto numa noitada.